Agora, já que você puxou aí, como é que está a situação hoje atual, né? Porque a FIFA abriu mão de gerir os agentes nessa época, em 2000. E quando foi agora, em 2023 para 24, né? Ela voltou a regulamentar a atividade. A atividade. Eu até tive essa facilidade que, como eu tinha feito a prova na época, eu não precisei, passei... Isso era um legacy agent. Os legacies não precisavam fazer a prova. Não, ainda não. Na verdade, isso ainda está sendo discutido em várias jurisdições, ainda não tem uma decisão final e a FIFA está aguardando justamente o desenrolar dessa história para ver o que é que ela faz. Assim, o regulamento de agente da FIFA, na minha opinião, ele não é de todo ruim, mas ele procurou mexer num ponto que não precisava ter mexido, quer dizer, olha só, agente, a partir de agora você não pode cobrar mais do que 3% de comissão. Quando o mercado sempre praticou 10%, na Inglaterra 7%, com os valores muito maiores e tal. Mas aí a FIFA vem de uma hora para outra e diz, ó, a partir de agora eu vou botar um cap na sua atividade. Você não pode cobrar mais do que 3, ou eventualmente um pouco mais do que 3, dependendo da combinação de fatores ali que o regulamento prevê. Mas assim, tocou num nervo, dizendo, vem cá, 3%, se eu for cobrar 3% de um jogador que está assinando o primeiro contrato profissional dele lá no interior de não sei aonde, eu não consigo cobrir nem o custo da passagem até lá para ir tirar uma foto com ele no dia da apresentação dele no clube. A FIFA procurou limitar pela exceção. Tinha acabado de acontecer o caso Pogba com o falecido Mino Raiola, e em que o valor da comissão teria sido um valor excessivo na visão da FIFA, e ela procurou criar uma regra pela exceção e não pelo que o mercado praticava de uma maneira geral. E aí começou essa celeuma, e a gente hoje está esperando o resultado disso. A Câmara de Agentes da FIFA ainda não está nem em funcionamento por conta dessa indefinição. Aqui no Brasil, a gente ainda está utilizando o regulamento de intermediários, que é o regulamento anterior ao regulamento de agentes da FIFA, e a gente está vivendo essa insegurança, essa indefinição de que modelo vai se adotar, né? Mas eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais ainda para ter uma definição. Isso é importante porque mexe diretamente com um braço que muita gente reclama, mas é imprescindível no futebol hoje, que são os agentes. Sem dúvida. Como vocês também, advogados, acaba existindo... Porque a gente vai olhando o futebol, né, Bichara? Existe um ecossistema invisível que, se não existisse, o futebol não funcionava. E aí são pouco valorizados. Eu faço minha meia-culpa aqui, porque eu também reclamava dos empresários dessa parte de pagar a comissão. Mas se tu vai pensar de uma forma bem fria... O cara arrumou esse contrato para mim, claro, que eu joguei, mas ele que negociou, ele tem... Mas o jogador só paga o primeiro e o segundo mês feliz, depois ele fica puto. Não, é verdade, eu faço essa meia-culpa, que não é porque eu trabalho com o Anselmo hoje, não, é porque vendo de uma forma mais fria, eu estou mais velho também, e o Anselmo tem uma parada interessante que ele diz, é muito ruim você chegar, com o cara ter que tirar um dinheiro do salário dele e te dar. É melhor você fazer um trato, né, quando tudo for acertado, resolve de uma vez e tudo continua tranquilo. Você vê dessa forma também? Você vê dificuldade, né? Já teve jogador reclamando de, eu quero sair porque esse cara pega o meu dinheiro. E o dinheiro tem que ser pago, está no contrato. O tempo todo. Normalmente, e por isso os agentes preferem pedir que o clube desconte e pague diretamente, né? Para não ter esse desgaste de todo mês ligar para o atleta e dizer, deposita aqui a minha parte e tal, que você acaba criando um desgaste na relação com o jogador, né? Ainda tem um fato, aí eu vou falar de antigamente. Mas tem alguns países que não pode, né? Assim, isso é a grande regra, mas tem, principalmente na região da Arábia Saudita, eu acho que não tem. Lugares em que você tem um impedimento. Que tem que sair do jogador. Então tu já sabe que vai brigar com o jogador 6 meses depois. Recebe logo na assinatura que tá todo mundo feliz. Se for cobrar mês a mês, vai ser desgastante. Vou te fazer uma pergunta, porque eu gosto de falar das minhas experiências, tanto as boas quanto as ruins. Essa é ruim. Porque o meu primeiro contrato de imagem, que a gente foi muito... Não vou falar enganado, não, mas persuadido, né? Ao pensar que a imagem era boa para o jogador. E o Anselmo é um cara que me... A imagem só é boa para o clube. Pro clube. O jogador não ganha nada. E eu, durante um tempo, eu recebi o direito de imagem pela empresa do empresário. Era muito comum. E tive alguns problemas sérios com relação a isso. Não era o Anselmo, tá? Não vou falar o nome, porque a gente não pode. Você é fofoqueiro pra caralho. Mas
Nessa época, quando os clubes acharam essa saída de diminuir o gasto com impostos, né? Porque um salário de um atleta você tem de impostos, aquela coisa toda, em torno de 80%. Eles ofereceram esse presentezinho para o jogador. Você agora, de vez de descontar 27,5, vai descontar só 15. E na época ainda tinha Rio Bonito. O que é Rio Bonito? Rio Bonito é um município daqui do estado do Rio de Janeiro, que ele tinha subsídio, então o imposto era ainda mais baixo ainda. O cara assinava o cartão lá de Rio Bonito. E o que tinha de contrato lá de empresa de jogador em Rio Bonito tá no gibi. Só que naquela época não existiam tantos empresários, tinham poucos. E aí você tinha uns feudos, né? Por exemplo, um clube negociava muito com um determinado empresário. E aí esse empresário ia trazendo, e ainda era muito no início, então a maioria dos jogadores recebiam através do empresário. O clube depositava para o empresário e o empresário passava... Gente, tinha escândalo naquela época, porque o repórter ficava na beira do campo, e aí o jogador, eu não recebi, mas eu paguei o empresário, e o empresário não passava para o jogador. Isso mesmo. E teve um cara que quebrou a praça aí, na época, de um clube grande do Rio. Você é um fofoqueiro, né? Não falei quem é. Ó, ele pode te defender, mas não garante que vai ganhar. Ele tá aqui Olha pronto. lá o que você faz. Já Não tá- vale nada sem consultar seu É advogado. isso aí. Já tá te defendendo há 25 anos. falei. Você é um fofoqueiro da porra, não pode falar.